toda pessoa que ama a Cristo Jesus, todo aquele que entendeu esse propósito, ele tem algo extraordinário na sua vida, que ele vai dizer aqui, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E a questão é, qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da nossa vida? O nosso propósito, irmãos, não pode ser simplesmente nascer, crescer e morrer. Não é só isso. O nosso propósito tem que ser algo muito maior. E todos os dias temos que buscar algo pelo nosso propósito. Por quê? Porque senão paramos. As pessoas que não têm propósito, alguém que não busca um objetivo, ela para. As pessoas, se pararmos de sonhar, nós paramos de avançar. E é isso que ele está dizendo aqui, para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual é o nosso propósito em Deus? Seguir os passos de Cristo Jesus. Qual é o nosso propósito em Deus? Ser igual a Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso propósito. Esse deve ser o nosso objetivo. Foi para isso que nós fomos chamados. E porque na verdade quem nos chamou, quem nos escolheu, não foi nós mesmos. Não foi você que decidiu. Porque quem te chamou, quem te escolheu, foi Cristo Jesus. Foi Cristo quem te chamou, meu irmão. Foi Cristo quem nos chamou. Foi Ele que nos escolheu, antes mesmo de tudo. E quando Cristo nos chama, quando Cristo nos escolhe, Ele nos dá um propósito. Ele nos chama para fazermos algo extraordinário. Para vivermos algo extraordinário. Eu estava conversando com alguns amigos e estava falando com eles essa semana passada. Falei, olha, eu quero viver algo ainda mais intenso em Deus. E essa semana eu estava orando. Teve uma noite que eu estava orando. Eu estava falando com Deus. E Deus começou a trazer muitas coisas ao meu coração. Muitas coisas lá quando eu decidi. Esses dias atrás, nos meus 20 anos. Que eu decidi me tornar pastor. E eu falei, é isso, eu quero viver esse propósito em Deus. Quando eu ouço a respeito de grandes homens de Deus, de pessoas que viveram algo extraordinário, de irmãos nossos, que às vezes falam assim, olha, eu quero ir para algo, viver algo extraordinário em outro lugar. Eu falo, é isso, porque quando nós vivemos o propósito de Deus, aonde Deus quiser que nós estejamos, ali nós estaremos. Esse deve ser o nosso propósito. Aonde Deus quiser que Deus te colocar, é lá que você estará. Porque aonde você estiver, é lá que Deus te colocou, amém. É na sua empresa, é no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Se Deus te colocou lá, entenda que você tem um propósito, você tem uma identidade, você tem no seu DNA, tem a marca de Cristo Jesus, porque foi Ele que te chamou. E Ele te chamou para que você cumpra esse propósito. O propósito eterno de Deus é que você siga os passos dEle e caminhe nos passos de Cristo, dia após dia. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas nessa caminhada, às vezes nós ficamos confusos. Às vezes nós cansamos. Porque não basta simplesmente pensarmos assim, eu vou conseguir. Temos que tentar e conseguir. Porque o objetivo do apóstolo Paulo, em vários momentos, ele vai dizer o seguinte, eu corro, eu busco, eu vou atrás do prêmio soberano em Cristo Jesus. Eu estou atrás desse prêmio. Eu busco dia após dia aquilo que Deus tem para me entregar. Porque quando nós entendemos o propósito de Deus, que Deus nos escolheu para um objetivo, que Deus nos chamou para fazer algo grande, irmãos, ninguém nos segura. Quando nós entendemos que Deus nos chamou para vivermos algo extraordinário, ninguém nos segura. É completamente diferente. Eu vivo para cumprir o propósito de Deus. Eu vivo para cumprir a vontade de Deus. E a verdade, isso não é simplesmente para mim, é para todos nós. Porque essa carta do apóstolo Paulo aqui, ele escreveu para todos os cristãos, para todo crente, todo aquele que crê em Cristo Jesus. E a questão é, você crê em Cristo Jesus? Se você crê em Cristo Jesus, essa carta também é para você. Esse texto do apóstolo Paulo também é para você, é para todos nós, porque nós fomos chamados para viver um propósito. Você foi chamado
para viver um propósito em Cristo Jesus. Eu fiquei maravilhado com o nosso Casa de Fé. Nós vivemos agora o Casa de Fé, esses dias agora. Irmãos, como eu fiquei feliz, porque eu vi irmãos que às vezes eles não acreditavam neles mesmos. Eles olhavam para si e falavam, eu não consigo não. Eu não posso não. Porque, não pastor, eu não consigo pregar não. Mas você não precisa pregar, irmão, é muito simples. É simplesmente você ir lá e colocar um vídeo na televisão e depois dar umas perguntas. Você sabe ler? Pronto, resolvido. Muito simples. E no final eu vi um Casa de Fé, o pessoal postando os vídeos no grupo lá. Gente com Casa de Fé, que começou com 2 pessoas. Na segunda semana, com 20 pessoas, com 15 pessoas. E o pessoal falando, pastor, eu entendi agora o que você estava dizendo. Eu entendi agora o que você estava me falando. Eu entendi, agora eu entendi. Eu entendi que não é simplesmente para eu ficar parado. E eu não quero parar, eu não vou ficar parado. Porque Deus me chamou para viver algo extraordinário. E esse deve ser o nosso papel. Entendermos que Deus nos chamou para vivermos algo extraordinário. Para cumprir um propósito. Para fazer algo bem maior do que nós pensamos. Para fazer algo extraordinário. Foi o que te disse. Deus te chamou para algo. Um dia Deus te escolheu. Deus te chamou para viver algo magnífico. Deus te chamou para que você viva algo que você nunca viveu antes. Deus te escalou para que você viva essa vida extraordinária de igreja. Ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedor no reino dos céus. Ser mais do que vencedor. Porque tudo que nós ganhamos aqui, irmãos, um dia vai passar. Tudo que nós vivemos aqui nessa terra, um dia vai passar. E um dia nós estaremos com Ele no céu. E aí que nós entenderemos o que nós vivemos aqui nessa terra. Porque o objetivo de Cristo Jesus é que nós sejamos iguais a Ele.